Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai fazer alguns exemplos com aplicações dos movimentos curvilíneos. No caso, a gente vai ver os principais exemplos dessa parte do conteúdo, beleza? Então, o primeiro exemplo, um exemplo genérico, né, mais simples, para a gente ver como funciona, né, o esquema. Considere que a esfera da figura tem uma massa de 50 gramas e esteja descrevendo uma trajetória circular horizontal de raio 60 centímetros, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, essa velocidade é aquela velocidade linear, né? O raio da trajetória, né, é de 60 centímetros. E a massa dessa esfera, né, é de 50 gramas. Daí a pergunta, da letra A, né? Qual é o valor da aceleração centrípeta da esfera, né, nesse movimento? Então, vamos perceber, né, se o movimento é curvilíneo, então a aceleração centrípeta ela é responsável por alterar a direção e o sentido da velocidade dessa esfera, né? Além disso, surge a força centrípeta, né, que é responsável por manter esse cara dentro da trajetória circular. A força centrípeta, nesse caso, está aqui sobre o fio, né, a tensão no fio. Então, para calcular o que está pedindo aqui na letra A, né, a aceleração centrípeta, o que a gente precisa nós temos, né, velocidade, 6 metros por segundo, raio 0,6 metros. Então, a aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. A velocidade é 6, então fica 6 ao quadrado dividido por 0,6, né? Então vai dar aqui 36 dividido por 0,6, fazendo essa conta, 60 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração centrípeta para esse movimento. Até aí, tranquilo, nenhuma novidade. Letra B. Qual é o módulo da força F que a pessoa está exercendo no cordão ligado à esfera? Essa força F que a pessoa está exercendo aqui, ela corresponde à força centrípeta. E, tecnicamente, como ela está sendo transmitida pelo fio, seria a atração no caso. Beleza? Então, o que a gente está querendo identificar, de certa forma, é a força F, que no caso vai ser a força centrípeta. Né? Então, a força centrípeta, lembrar, é o produto da massa do objeto que está executando o movimento circular, vezes a aceleração centrípeta dele. Então, a aceleração centrípeta a gente já calculou, né, na letra A. A massa desse cara, 50 gramas, passa para o padrão SI, né, 0,05 kg. Então, a aceleração centrípeta, 60 metros por segundo ao quadrado, que foi o que a gente acabou de calcular. Então, a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, 0,05 vezes 60, que no caso vai dar 3 newtons, beleza? Para essa situação específica, a força centrípeta é única, né? Seria apenas a tração no fio, né? Ou a força F que a pessoa está exercendo, beleza? Esse foi o primeiro exemplo, caso mais simples. Então, vamos para um próximo exemplo. Então, exemplo 2. Em uma apresentação circense, né? Um motociclista e sua moto realizam rotações em um globo da morte. Em uma dessas voltas, o conjunto moto mais motociclista, que tem massa igual a 300 kg, passa pelo ponto mais baixo do globo com velocidade de 36 km por hora. Sabendo que o raio do globo é igual a 2 metros e a aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual o valor da força em newtons que o globo exerce sobre a moto nesse ponto? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, percebe que isso é aquele famoso globo da morte, né? Então, esse cara vai executar um movimento circular aqui. Antes da gente pensar em qualquer situação, né? Ele já disse aqui que era um ponto mais baixo. Então, a primeira coisa a se fazer, né? Interpretar o problema. Ó, deu uma volta completa, né? A ideia é que ele mantenha contato com o solo o tempo todo e a gente está avaliando a situação que ele está aqui no ponto mais baixo. Então, a gente vai desenhar aqui as forças que atuam nesse cara, peso para baixo. Como ele está encostado aqui na superfície do globo, então tem a reação normal da superfície, beleza? Então, pela análise aqui, né, juntando os dados, né, que foram passados para a gente, a massa do sistema, 300 kg, a velocidade desse cara, 10 metros por segundo, né, passando a 36 km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. O raio, né, da trajetória aqui também foi dado, 2 metros. Então, no ponto mais baixo, o que a gente tem de relação entre as forças, né?
A força centrípeta vai ser simplesmente a diferença entre a normal e o peso. Lembrar, a força centrípeta vai ser a resultante centrípeta nesse caso, né? Como existem duas forças, a resultante dessas duas forças vai apontar para o centro, né? E vai ser responsável pelo movimento circular. Então, essa força responsável pelo movimento circular te dá o nome de força centrípeta. Nesse caso, vai ser a diferença da normal menos o peso. Aqui a gente está tomando como orientação sentido positivo para cima. Então, o que a gente precisa descobrir, né, é a força com que o globo exerce sobre a moto. Então, o que a gente está buscando é a normal, o valor da normal. Então, a gente precisa descobrir qual é o valor da força centrípeta e o valor do peso da moto. E aí, então, a gente descobre a força normal por essa relação aqui. Então, a primeira coisa, a gente viu que, por definição, a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado do cara dividido pelo raio. A velocidade foi dada, 10 metros por segundo, o raio, 2 metros. Então, dá para fazer essa continha aqui, né? A massa também foi dada. Então, a força centrípeta, 300 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Fazendo essa conta, a gente encontra um valor de 15.000 newtons para a força centrípeta. Então, esse termo aqui vale 15.000. Agora, o peso, mais simples, né? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa vale 300 vezes g, 10. Então, a gente tem 3.000 newtons. Então, para descobrir a normal, basta substituir esses valores aqui, né? 15.000 igual a normal menos 3.000. Então, a normal vai ser de 18.000 newtons. Beleza? Então, a normal do nosso sistema, ou seja, a força com que o globo exerce sobre a moto, vale 18.000 newtons. Então, esse aqui é um problema clássico envolvendo a força centrípeta. Beleza? Então, esse é o exemplo 2. Vamos a um outro exemplo. Exemplo 3. Considerando o exercício anterior, calcule o valor da força em Newton que o globo exerce sobre a moto no ponto mais alto. Agora a gente está numa outra posição. A ideia é a mesma, né? A gente tem todos os dados iguais. A única diferença é que a nossa moto, ao invés de estar no ponto mais baixo, ela vai estar no ponto mais alto. Então a situação agora se inverte um pouco, né? E a nossa moto está exatamente naquele instante no ponto mais alto do looping, né? Então o que vai mudar aqui? O peso e a normal. O peso e a normal agora estão apontando para o centro da trajetória. Então a força centrípeta no ponto mais alto é simplesmente o peso mais a normal. Então aqui os dados, né, lembrando, foi fornecida a massa, a velocidade e o raio da trajetória. Então no ponto mais alto, com respeito às forças, né, a força centrípeta vai ser a soma da normal mais o peso. Então, ó, aponta para o centro, normal e o peso. Então, esses caras são a força centrípeta, beleza? Então, para descobrir a normal, que é o que a gente está buscando, ó, a força que o globo exerce sobre a moto, que é a normal, a gente vai proceder de forma semelhante ao exercício anterior. Calcula a força centrípeta usando a expressão que a gente já conhece, né? O mv quadrado sobre r, ou massa vezes aceleração centrípeta. Então, substituindo os valores, o que a gente tem novamente, mesmo dado, aqui não mudou, né? 15.000 newtons. O peso também é a mesma ideia, massa vezes a aceleração da gravidade, mg, 3.000 newtons. E agora a força centrípeta vai ser 15.000 igual a normal mais 3.000 do peso. Essa normal que a gente quer buscar, né? Está encontrando. Então, 15.000 menos 3.000, 12.000 newtons. Então, aqui a normal tem uma intensidade menor do que no ponto mais baixo, que era de se esperar. Beleza? Então, esse é o terceiro exemplo. Um exemplo também clássico, né, dentro dessas situações da força centrípeta. Então, vamos a mais um exemplo. Em uma montanha russa, o carrinho com seus ocupantes efetua um looping de raio igual a 6 metros. Qual é a velocidade mínima que o conjunto deve ter no ponto mais alto do looping, para completar a volta com segurança? Então a situação é essa daqui, né? Você tem lá um looping, né, representado por um círculo, o carrinho lá em cima e as forças que atuam nesse carrinho, como a gente acabou de ver. Peso e normal apontando para o centro da circunferência, beleza? Peso sempre apontando para o centro da Terra e a normal sempre reagindo à compressão da superfície, certo? Então a força normal, como a gente viu, seria normal mais o peso. Então para que a velocidade seja mínima, né, o mínimo possível aqui é quando você está na iminência de cair.
Qual seria a iminência de cair? Seria a iminência que você deixa de comprimir a superfície. Deixando de comprimir a superfície, qual é o valor da normal? Zero. Então, esse aqui é o caso limite. Qualquer valor de velocidade abaixo desse aqui, né? Ou seja, qualquer valor que deixa de existir a normal, aí você vai cair, beleza? Sem normal, você vai cair aqui e não vai conseguir completar o looping. Então, a força centrípeta é igual ao peso, beleza? Então, é isso que a gente está avaliando. Então, no caso, né, a força centrípeta é o mv² sobre r e o peso m vezes g. Então, o que a gente tem aqui, ó, simplifica m com m, isola v. Então, v vai ser raiz quadrada de r vezes g. Então, o valor mínimo da velocidade vai ser dada por essa expressãozinha aqui, considerando que o mínimo, caso limite, é quando você está na iminência de perder contato com a superfície, ou seja, a normal é igual a zero. Então, fazendo essa conta, né, o raio vale 6, g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui vai dar uma raiz de 60, que é aproximadamente 7,7 metros por segundo. Então, qualquer valor abaixo desse, você não consegue completar o looping. E esse é o caso limite. 7,7 corresponde ao caso em que a normal é exatamente igual a zero. Então, é o limite da situação. Beleza? Também um exemplo bem clássico aí de aplicação da força centrípeta. Último exemplo, não menos importante, né? Um carro consegue fazer uma curva plana e horizontal de raio 100 metros, com velocidade constante de 20 metros por segundo. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor do mínimo coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista? Ou seja, qual é o mínimo valor que esse coeficiente de atrito estático deve ter para que esse cara consiga não escapar da pista, né? E não deslize. Então vamos interpretar essa situação. Então, carro na curva, né? Você tem a normal e o peso, e a força de atrito, que é responsável por manter esse cara dentro da curva. Né? Lembra que se o cara perde a força de atrito, né? Perde o contato com o solo, a tendência é que ele saia pela tangente, por inércia. Tá bom? Então, a força de atrito aqui, ó, atrito estático, né? Então, primeiro, na vertical, a normal é igual ao peso, não tem movimento. E na horizontal, a força centrípeta vai coincidir, né, com a força de atrito, que é a responsável por manter esse carro em movimento circular. Então, daqui, lembrando que a força de atrito é igual a μ vezes a normal, que no nosso caso a μ é o coeficiente de atrito estático, que é o que a gente está procurando, e a força centrípeta, m vezes a aceleração centrípeta, v² sobre r. Então, no caso de equilíbrio aqui que a gente tem na vertical, a normal é igual ao peso. Então, a gente pode substituir o valor da normal pelo módulo do peso, m vezes g. Então, simplifica as massas, beleza? Corta a massa aqui, aparece dos dois lados. Então, lembrando que a gente está buscando μ. Substituindo o valor, né? G vale 10, v², 20 ao quadrado, que é a velocidade do cara, dividido pelo raio da curva, que é 100. Então, vai dar 400. Se 10 está multiplicando, passa dividindo, dividido por 1000. Então, esse coeficiente de atrito estático mínimo corresponde a 0,4. Beleza? Então, mais um exemplo. Lembrando que a força centrípeta ela pode ser tecnicamente qualquer força, né? Ela é aquele cara que é responsável por manter um objeto na trajetória circular. Então, o que a gente viu ao longo desses exemplos foi justamente isso. Várias forças que a gente já conhece, né, atuando como força centrípeta. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.